amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos aprender hoje um pouco mais com relação a esse livro maravilhoso que é a Carta de Amor de Deus deixada para nós, para mim e para você, a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, hoje nós vamos aprender como ler e como entender a Bíblia Sagrada. Bom, primeiramente temos que saber que a Bíblia Sagrada é composta de vários livros, escritos em épocas distintas, mas mesmo assim, esses livros se completam, o raciocínio se completa e eles não se contradizem entre si. E isso já é uma prova concreta de que o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a mesma pessoa da divindade que foi deixada por ocasião da ascensão após a ressurreição de Jesus Cristo. Ele o chamou de O Consolador e é aquele que convence a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. O verdadeiro significado da divindade, da trindade, é um mistério que nós só poderemos compreender um pouco mais ao longo da eternidade ao lado de Deus. Mas aquilo que nos é revelado aqui, através dessa carta maravilhosa de amor, nós temos o privilégio de ir usando, entendendo para fortalecimento da nossa fé no Deus Criador e Redentor da raça humana. Então vamos lá, vamos começar com as 4 dicas de como ler a Bíblia. Primeiramente, você deve ter, uma dica importante é ter um plano de leitura. Eu sempre faço o plano anual. O plano anual de leitura é maravilhoso porque você lê 1 ou 2 folhinhas da Bíblia Sagrada e ao final do ano você leu a Bíblia inteira. Isso é maravilhoso. Além disso também, nós temos que ler a Bíblia em atitude de adoração, ou seja, atitude de oração. Sim, nós devemos orar sempre a Deus, pedindo que abra nossa mente e o nosso coração para o entendimento da Bíblia Sagrada, pois não é um livro qualquer, como nós já pudemos ver até aqui. E nós só podemos entender se Deus nos revelar. Parece estranho isso, mas é a pura verdade. A Bíblia Sagrada não é um livro que nós somos capazes de entender. Infelizmente, ele precisa ser revelado por Deus para nós. Então, além da atitude de oração, a terceira dica é a atitude de reverência. Isso mesmo, nós devemos estar reverentes diante de Deus para o entendimento da sua palavra. Sabemos que estamos lendo uma carta do nosso Criador, do nosso Redentor. Então a atitude de reverência para com Ele é fundamental também para o nosso entendimento. E a 4ª e última dica é a humildade. Isso mesmo, aquela pessoa que for ler apenas para criticar ou achando que já sabe tudo, ela não vai conseguir, não vai ter a revelação divina para o entendimento dessa carta de amor que Deus tanto anseia e explicar para mim e para você. Então, agora, depois dessas 4 dicas de como ler a Bíblia, vamos seguir mais 4 dicas de como entender sobre aquele assunto bíblico tão importante. Então, para entender um assunto na Bíblia, é importante que leiamos vários textos. Eu sempre gosto de deixar o exemplo da palavra graça. Então, quando queremos estudar a palavra graça na Bíblia, nós devemos puxar, então, todos os textos que têm essa palavra graça, onde aparece essa citação. E assim ler, nunca, jamais pegar um texto com a palavra graça e achar que já entendemos o significado dessa palavra apenas com um texto. Não. Para entender a Bíblia, o significado de algo na Bíblia, temos que ler um texto e mais um texto, e texto sobre texto, certo? Além disso, nós devemos ler também o contexto em que se encontra essa palavra graça. Então, se ela está em um versículo, ler todos os versos acima e todos os versos abaixo, nesse mesmo capítulo onde você quer entender o significado da palavra graça. A terceira dica é ler o contexto histórico. Isso mesmo, é importante conhecer o contexto histórico
a cultura, o contexto cultural daquela local e época onde aconteceram aquela cena, onde aquela cena envolvendo a palavra graça aconteceu. Por exemplo, temos como exemplo a questão do véu de Coríntios, a igreja de Coríntios. Lá naquela cidade portuária existia todo um contexto cultural para o uso daquele véu, que esclarece muitos mitos que temos hoje em dia. Então, sempre leia o contexto histórico e cultural referente àquele versículo que você quer entender daquele assunto, certo? E a quarta e última dica de como entender melhor um assunto na Bíblia: saiba também a tradução. Qual foi a palavra no grego utilizada para esta palavra? Porque muitas vezes, algumas vezes, uma palavra tem mais de um significado. Então existem algumas Bíblias que são mais originais e no inglês, normalmente a pessoa que consegue ler no inglês ela é mais favorecida por causa disso, mas no português também muito se indica a Bíblia King James ou a Bíblia Legado, são Bíblias mais originais que não tiveram ainda o seu significado original distorcido, como infelizmente acontece em algumas versões. Então fica essas dicas por enquanto. Eu vou terminar falando para você de 2 livros proféticos, que são o livro Daniel e Apocalipse. Eu quero dar 2 dicas finais. Então dizer em primeiro lugar que esses 2 livros são interligados entre si. E em segundo lugar, que se você vai ler esses livros, você tem que saber diferenciar aquelas palavras que são simbólicas e aquelas que são literais no livro de Daniel e Apocalipse, porque muitas são simbólicas, certo? E aí você tem que diferenciar e também você tem que conhecer a Bíblia para saber os simbolismos. Existem estudos dirigidos que te apontam para outras partes da Bíblia para que você conheça sobre estes simbolismos utilizados nos livros proféticos. E existem outros livros proféticos também, além de Daniel e Apocalipse. Mas Daniel e Apocalipse são os 2 que se referem ao tempo do fim. Espero então que você tenha gostado. Veja mais vezes esse vídeo para você ficar com esses conceitos bem gravados em sua mente. E pegue a sua Bíblia hoje mesmo, ore a Deus e comece a sua leitura. Que Deus te abençoe.